Salve, máquina de guerra ligada. Vamos dar uma olhada no que o mercado está fazendo? Dá um ligo que o dólar está fazendo e que o Infut está fazendo também. Dólar, gatilho de compra acionado, certo? O preço não ficou abaixo do gatilho, então a volatilidade para compra foi mantida. E o dólar hoje tendo uma alta de 0,69 por enquanto. E por enquanto indo buscar a compra máxima projetada, né? Então aqui nós já temos a saída, é o máximo projetado para o dia. Então aqui ó, saída da compra, né, no caso. Até mudar o texto aqui que ficou meio esquisito. Saída da compra, né? Então é o máximo projetado para o dia. Então aqui ele já está me indicando por saídas da operação para quem entrou na compra, né? Então aqui é o máximo do dia projetado e ele está indo buscar ela por enquanto, né? Vamos ver se vai tocar igual ontem fez e se tocar, né, se ele vai reverter, né? E tocando aqui na máxima do dia, como é a máxima do dia, é a nossa projeção de topo. E aí no topo, né, você procura por reversão de tendência, né? Então, toda essa compra aqui, fazendo topo, você no mínimo procura uma... Já o iFood acionou uma venda, né? Então, por enquanto a venda, mas não tem muita volatilidade, 0,27 de queda, enfim. Quer um palpite? Quando o dólar atingir a máxima do dia, sim, o iFood vai estopar essa venda aqui. Quer ver que vai acontecer isso? Estou esperando por isso. Então o dólar atinge lá a máxima do dia, começa a reverter, e aí o Infut vai lá e ó, stop essa venda aqui, né? E qual é o stop dessa operação? É importante, entendeu? Respeitar o stop. Então, se o preço ficar acima do gatilho da venda, ele perde a volatilidade de queda, né? E aí nós já saímos da operação, é indicado sair da operação. Então, se entrou vendido aqui, ó, você mantém a venda, o preço está abaixo. O preço volta para cima do gatilho de venda, a volatilidade de venda foi perdida, enfim, aí você sai da operação, é o seu stop que foi acionado, né? Aqui mesmo acionou um stop, né? Depois acionou de novo outra venda. E o dólar segue forte, então projeção para o dia de alta, inclusive, né? E por mais que ele corrija, enfim, hoje ele pode fechar próximo aqui da sua máxima projetada, né? Então, provavelmente ele vai fechar próximo aqui da sua máxima projetada, porque ele está forte hoje, né? Então, tem outros indicadores quant que eu tenho utilizado. Vou mostrar aqui. Projeção do dia, tendência, o nível de volatilidade, então está muito alto. Então, com esses níveis de projeção, ele provavelmente vai fechar o dia próximo da sua máxima, né? Ele está muito forte. A não ser que, né, tenha uma reversão muito forte, mas por enquanto, olhando os dados, né, a projeção é que o dólar hoje encerra o dia com alta, né? E a venda no iFood está mantida, né, que é o que eu falei, ó. Gatilho de venda acionado, não perdeu a volatilidade vendedora, né? Então mantém a venda, enfim. E por enquanto, né, o dólar forte na compra, indo buscar a sua máxima projetada do dia, e o Infut aqui na venda, né? Então o gatilho de venda mantido. E por enquanto a operação é essa, né? Nosso estudo quant apontando por entradas no dólar e vendas no índice, né? Entrada no dólar na compra e uma entrada no índice na venda. Aqui, esse aqui acho que dá até para mostrar ao vivo, né? Eu tenho mostrado ao vivo no YouTube. Então, o quadrante inferior é fraco, né? Ou seja, é fluxo de venda, né? E do lado esquerdo é a rentabilidade. Então, aqui está a rentabilidade negativa do lado esquerdo. Lado direito, rentabilidade positiva. Quadrante superior é força com fluxo, né? Lado esquerdo é queda. Então, fluxo de compra aqui em cima com queda. Fluxo de compra com alta, que é o que está acontecendo com o dólar. Ó. Então, o dólar está forte hoje. O Infut, ó, queda. Fluxo de venda e rentabilidade negativa, né? Então, está no quadrante inferior aqui. Nesse lado esquerdo, base inferior. Então, ele representa a fraqueza, né? O fraco. Então, isso aqui eu tenho mostrado ao vivo muitas vezes, né? E ajuda também no trade, né? Você vê onde que está o fluxo, enfim. E aqui, ó, compra no dólar, né? Compra. E ó, foi ver o máximo projetado, né? Tocou lá, ó. Tocou lá e perdeu força. Conforme eu tinha falado, né?
Então aqui finaliza esse gatilho de compra que foi acionado, né? Aqui é o fim, né, do trade. Enfim, pode até passar, né, mas para garantir os ganhos, principalmente, né, um ganho sem stop nenhum na operação do dólar. Então chega na máxima projetada aqui para o dia, ele já começa a perder força. Enfim, pode até ter um repique e renovar essa máxima, né, mas chegando aqui já é uma região que ele vai enfraquecer, né, e a compra já era, né? A compra foi aqui, ó, no início da volatilidade. Qual foi o início da volatilidade? O gap. Por quê? Porque o preço ficou acima aqui do gatilho. Então o pregão já se inicia com gap, né? Ou seja, força compradora, né? Perderia essa volatilidade se o preço ficasse abaixo do gatilho de compra. Então, mais um acerto. O dólar chega próximo à sua máxima projetada para o dia. Chega aqui próximo da sua máxima. Quem carregou esse trade já é orientado a sair quando chega nessa região, e ele vai enfraquecendo, pelo menos sinalizando aqui um descanso, né, de toda essa alta que teve, enfim. E provavelmente o fechamento vai estar aqui próximo, né, dessa máxima projetada. E é isso, né? Então hoje não teve stop nessa operação do dólar. Gap. E quem entrou e carregou o trade até o final, 41 pontos. Então, acima do nosso alvo aqui, eu já poderia procurar por saídas, pegava mais de 30 pontos, né? Enfim. E o doleta atingindo nossos pontos. Você tem um gap, certo? Abertura de pregão, gap. E aí sim, ó, ele fechou acima do gatilho, você sai da operação. Stop curto, né? E aí, de novo, ele aciona esse gatilho, né? Você entra na operação, certo? E aqui não teve stop. Por que não teve stop? Porque não teve fechamento acima do gatilho. Ele veio buscar essa região, mas depois, ó, ele devolveu, certo? E aí você continuou na operação. E aí, em média, você vai ter uns 500 pontos de ganho, né, no Infut hoje. Enfim. E o pregão tem andamento ainda, são 3,7, né? Mas no período da tarde a volatilidade já dá uma diminuída. E por enquanto, o gatilho acionado e uma queda aí do Infut de 0,27, né? Então não perdeu a volatilidade. Ainda o viés é para baixa, né? Pois o gatilho. Dólar hoje, gatilho de compra acionado. O preço em nenhum momento ficou abaixo desse gatilho, ou seja, volatilidade indicando alta, certo? E o que acontece? Ó? Mais um trade sem stop. Então quem entrou nessa operação do dólar acabou pegando aí 45 pontos sem nenhum stop na operação, né? Que arrastou essa operação até o final. Mas nós recomendamos venda acima do nosso alvo aqui, né? Que já dá para tirar mais de 20 pontos, enfim, uns 30 pontos aqui. Então hoje o trade, inclusive, ó, o fechamento provavelmente vai ser próximo aqui do máximo projetado, passou um pouco, né? 5.446,71 e nós estamos no 5.453. Enfim, pouca coisa, né? Mas próximo aqui do nosso máximo projetado, né? Então esse é o dólar hoje, gatilho acionado na compra e o Infut, gatilho de venda acionado, 9,6, ele gera um stop. Nem considera um stop, né? Vamos dar uma olhada quantos pontos que foi. 77 pontinhos, né? Enfim, pouca coisa. Então, o preço fechando acima do gatilho é recomendado sair da operação, certo? Deu um stopzinho aqui, se é que é stop isso. E aí o que acontece? Ó, o preço volta a fechar abaixo, certo? Aqui veio até buscar o fechamento do gap, né? Já tinha sido fechado aqui nesse segundo candle 9,6, né? Mas aqui ele fechou por total. Mas ó, o fechamento foi abaixo do gatilho da venda, ou seja, a volatilidade para venda ela é mantida, certo? E aí o que acontece, ó, pode ver, em nenhum momento a força compradora, uma reversão de tendência ganhou força. Por quê? Porque a volatilidade da venda aqui, ó, o preço tem que ficar acima. Então, em nenhum momento essa volatilidade de baixa foi perdida, né?
Enfim, ela veio tentar ser perdida aqui, ó, mas perdeu força no movimento, então a volatilidade continuou. Então a nossa venda aqui continua. Para quem arrastou o trade até o final da operação, vamos ver, uns 400 pontos aí de ganho, né? Enfim, mas deu para tirar mais de 500 pontos quando fez aqui o fundo do dia. Enfim, um dólar com gatilho de compra acionado, um input com gatilho de venda acionado, uma operação de hedge, né? E por enquanto o dólar subindo e o input caindo, uma queda de 0,42. E mais um gatilho aí acionado na venda. E também, né, não teve stop nessa operação. Enfim, já acionou a volatilidade vendedora. Era só se manter nessa venda aqui no decorrer do dia que teria ganho uns 500. Agora que interessante, hein? Ao longo do dia o dólar perdeu força, o DI que ganhou, né? Então o DI ganhou força também na compra. Juros longos, né? DI 1, F31. O dólar, ó, apesar de estar tendo uma rentabilidade positiva, ele já vem para o quadrante inferior, ou seja, quadrante de venda, né? Então aqui eu já estou tendo venda no dólar. Então, ó, o dólar estava aqui, lembra que eu mostrei? Agora, ó, onde que ele está? Venda, né? Fluxo de venda no dólar e o dólar, né, tendo uma alta. O input, venda o dia todo, base inferior também. E do lado esquerdo é onde está a base mais fraca, né? Fluxo de venda e rentabilidade negativa, né? O Ibovespa e o input, ó. Então venda forte no input, o dólar começou a venda, mas está tendo uma alta, né? E no decorrer do dia o dólar estava aqui, ó, com fluxo de compra e uma alta, né? E no decorrer do dia ele foi enfraquecendo seu fluxo, porém tendo uma... Fluxo do dólar local, 53 milhões na compra, estrangeiros 40 milhões na venda, né? Então gringo vendendo dólar. Atualizar aqui os 5 dias, que eu gosto de olhar os 5 dias corridos. Então vamos dar uma olhada nos últimos 5 dias. Ó, gringo vendido em 154 milhões e local comprado em 51 milhões, né? E o dólar nesses últimos 5 dias tendo uma alta, né? Sai de 5,42 para 5,45. E de olho nesse fluxo aí, ó, estrangeiro vendedor, né, no dólar. Vamos dar uma olhada no fundo do índice. Fundo do índice está interessante, hein? Por quê? Porque o mercado está ganhando força, né? Hoje foi uma correção, ontem teve uma alta até interessante, né? Sinalizando a região de fundo, enfim. E olha o que está acontecendo, ó. Estrangeiro hoje, 65 milhões na compra. Local, 50 milhões na compra. Então, local estrangeiro comprando, né? Aproveitando essa queda e fazendo suas comprinhas. Vamos ver os 5 últimos dias? Então, vou atualizar aqui para vocês. Então, o local vendido, né? 518 milhões. E o estrangeiro comprado nesse fundo de investimento atrelado ao índice, né? Ele tem o seu desempenho atrelado ao Ibovespa. Então, ele está comprado aí 774 milhões, né? Nos últimos 5 dias. Interessante, né? Interessante. Trazendo um pouco para vocês aqui da nossa análise, nosso estudo de mercado, da nossa visão. Lembra que eu tinha medido a volatilidade, eu passei para vocês o nível dela? E aqui, projeção do dia de alta, né? Tava forte, tá mais forte ainda, né? Então, ao longo do dia, essa volatilidade que nós medimos aqui através da nossa análise quant, ela foi ganhando força. Então, ó, projeção do dia para alta, a volatilidade muito alta para o dólar, né? E, enfim, apontando que o dia terminaria com alta, né? Conforme tinha falado para vocês no decorrer do pregão. E esse dia, né, o dólar estava forte, enfim, a não ser que viesse uma reversão, né? Durante o dia, né? O que não estava acontecendo naquele momento analisado. E por enquanto, né, o dólar está aí com uma volatilidade muito forte, né? Sinalizando por baixas. Baixas não, desculpa, por alta, né? E é o que aconteceu no decorrer do dia, numa alta de mais de 1%, enfim. Fechamento se aproximando aqui próximo da nossa máxima projetada para o dia, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um dia de mercado financeiro. Passando um pouco aqui do mercado financeiro para vocês. E
um pouco do dólar, do fluxo, enfim, da nossa análise quant também, do nosso trade baseado em dados, né, nas nossas entradas, pontos principais de volatilidade, pontos principais, né, para a gente negociar durante o dia, independente para onde vai o mercado. Estou mostrando aqui para vocês que é possível sim fazer dinheiro no mercado financeiro e sob a ótica dos dados, né? Então, um conceito interessante que eu estou trazendo para o varejo, é pouco divulgado, né? E eu estou trazendo um pouco desse trade, dessa análise de dados, enfim, focando um pouco num olhar para o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né? Uma visão mais analítica, enfim, mais fria, sobre os dados do mercado financeiro. E esse foi um pouco dos dados que eu tenho trazido aqui para vocês, né? E um pouco do dia de hoje no mercado financeiro, né? E hoje mais um dia, né, que deu para fazer dinheiro aí no mercado financeiro. Quem seguiu esses conceitos, né? Nossa análise quant, enfim, um trade baseado nos dados, né? Então deu compra no dólar e o dólar subiu, deu venda no índice e o índice caiu. E inclusive o dólar, né, chegando na nossa máxima do dia que nós projetamos, né? E o fechamento ali provavelmente vai ficar até acima. Por enquanto está acima, né? E já são 5 horas da tarde, enfim, vou descansar um pouco, desligar a máquina de guerra e fazer minha pedalada. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o fechamento, mostrar um pouco mais para vocês de como encerrou o dia na Bolsa de Valores, né? Com o dólar e o Infut, Bovespa, fluxo, enfim. Algumas informações baseadas nos dados que eu tenho analisado e trazido aqui para vocês. Bom, pontos interessantes, né, no fechamento. O DI1F31 com um fluxo de compra e uma alta. Dólar, fluxo de venda é o fechamento, tá, gente? Então o dólar hoje fechou com uma alta e com um fluxo de venda, certo? Ele está enfraquecendo. Está no quadrante que está enfraquecendo. No quadrante forte, ó, fluxo de compra e rentabilidade positiva. Então essa base aqui de cima, lado direito e base superior. Na base inferior, lado direito, ele já está enfraquecendo. Então aqui nós temos o dólar, né, com o fluxo de venda e a rentabilidade ainda positiva. Agora olha aqui, o Infut diminuiu a venda para o finalzinho do pregão, né? Mesmo assim ficou na rentabilidade positiva. Positiva não, desculpa, negativa, né? Então, só que o fluxo de venda estava maior. E no Ibovespa a mesma coisa. Diminuiu o fluxo de venda e a rentabilidade ainda continuou negativa, né? Olha o fluxo local, 65 milhões na compra do dólar hoje, né? Estrangeiro, 50 milhões, 396 mil na venda do dólar. Dá uma olhada nos 5 dias corridos. Então, o saldo é de 163 milhões na venda por parte dos estrangeiros e 164 milhões na compra por parte dos investidores locais. Então, nos últimos 5 dias, o dólar está tendo uma alta ainda, sai de 5,42 para 5,46, mas com o estrangeiro já, ó, vendendo, né? Interessante também. Vamos dar uma olhada no fundo do índice. O fundo do índice, hoje, local, 46 milhões na compra, 46 milhões 257 mil. Estrangeiro, 72 milhões 608 mil. Então, saldo comprador, mas os estrangeiros compraram mais, né? Então, eles investiram mais nesse fundo do índice. O local também. Vamos dar uma olhada no fluxo dos 5 dias corridos. O saldo. Então, aqui o fluxo dos 5 dias, né? Em verde é o estrangeiro. Em azul é o local. Então, ó, saldo do local, 522 milhões 408 mil na venda, né? E o estrangeiro, ó, 781 milhões 694 mil na compra, né? E o que aconteceu com o mercado, ó, nos últimos 5 dias? Ele subiu. Então, o estrangeiro comprando, né? Essa alta sendo impulsionada pelos estrangeiros, né? E o local vendido. Então é isso, pessoal. Mais um dia no mercado financeiro. O nosso artigo foi publicado ontem, na segunda-feira, né? Segunda e quarta estou publicando um artigo do Infut. Mas hoje eu mostrei um pouco mais, mostrei o dólar, enfim. Mostrei o Infut também, os principais pontos de negociação dos dois. E o nosso operacional, né? E o preço hoje fechou abaixo
do gatilho de venda, no caso do Infut, e o Infut tendo uma queda, né? Então nossa venda foi acionada, enfim. O dólar fechou acima do gatilho de compra e também na nossa máxima, né? Passou da máxima projetada, enfim, fechou um pouco acima. E também deu trade, né, na compra, enfim. E no caso do dólar, nenhum stop na operação. Então quem trouxe essa operação até o final conseguiu ter um grande ganho. E é isso, né? Mais um análise de dados. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem na paz. E amanhã tem mais, né? Gostei de tirar a barba, hein? Fiquei mais novo.